Olá, eu sou Fernanda Ferreira da Silva, advogada, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção de Francisco Morato, presidente da Comissão de Coach Jurídico e Oratória também da Subseção de Francisco Morato, palestrante, professora, mentora para advogados e hoje é uma honra participar desse projeto Cultura com você, presidida pelo nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Seccional de São Paulo, da UAB de São Paulo, o nosso ilustre doutor Alexandre Rolo. Agradeço a oportunidade e o lugar de fala, né? E agradeço também ao nosso presidente da seccional, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Agradeço ainda ao meu presidente da subseção de Francisco Morato, doutor Anderson Fábio dos Santos. É uma honra participar desse evento, né, desse projeto, e principalmente porque a gente vai desenvolver as skills, as habilidades e as competências dos advogados. Essa é a proposta da Cultura e Eventos e eu fico muito feliz em poder participar. Veja, doutores, hoje nós vamos conversar a respeito dos pilares do empreendedorismo jurídico. Quais são os pontos que os advogados precisam observar para desenvolver uma boa estratégia para o seu negócio jurídico? Sim, a advocacia é um negócio jurídico, ainda que tenha um viés institucional, social, para o advogado, ela é um negócio, ela é um empreendimento. E, como tal, precisa ser vista e gerida para que tenha resultados que o advogado, a advogada espera. Então, hoje nós vamos trabalhar os três pilares principais do empreendedorismo jurídico. O primeiro pilar é o pilar pessoal, ou seja, como o advogado ou advogada está pessoalmente falando, emocionalmente falando, para gerir, para levar a sua voz para o mundo, para fazer as melhores defesas do seu cliente. O segundo pilar é o pilar técnico-jurídico. Como vem sendo os estudos que os advogados ou advogada têm feito no seu escritório, qual o momento, né, que ele tem separado para fazer essa divulga, para fazer esse trabalho da defesa das suas teses, da elaboração das suas teses, do aperfeiçoamento das suas teses. Sabe, doutores, eu tenho 13 anos como advogada na militância, então eu fico vendo os colegas que me procuram muito para fazer mentoria, eles chegam saturados, esgotados mesmo, né? Seria a palavra, justamente porque se perderam no meio do caminho em relação às suas teses jurídicas. As suas próprias teses jurídicas não acompanham os casos concretos. Ou seja, eles criaram uma máquina de reprodução daquilo que eles desenvolveram juridicamente e perderam o gosto pela advocacia, porque ficou mecânico. E a gente sabe que tudo que fica mecânico faz com que a gente tenha menores resultados. E o terceiro pilar e o terceiro viés do empreendedorismo jurídico é justamente o viés da gestão. São as estratégias que a gente precisa ter na nossa advocacia com esse olhar de gestor, de gestora. Esse olhar faz toda a diferença, porque aí a gente consegue administrar as agruras do dia a dia. Exemplo, vou contratar um estagiário. Será que eu preciso mesmo de um estagiário? Ou será que aquele advogado associado que já trabalha comigo não pode assumir, de repente, essas funções? Qual o tipo de atividade que eu preciso assumir, que eu preciso trabalhar? Eu preciso mesmo de um estagiário? Ou será que não há hoje, com a inteligência artificial, algum programa que possa, sim, suprir essa demanda que o meu escritório tem? E eu estou preparada para ser uma boa gestora, uma líder do meu escritório? Ou eu preciso contratar alguém para fazer essa parte de gestão? O meu dinheiro, Fernanda, pessoa física, se mistura com o dinheiro, Fernanda, pessoa advogada? Como que anda a gestão financeira do meu escritório? Eu quero jogar luz para esse tipo de visibilidade, para que os doutores e as doutoras comecem a enxergar, profissionalmente falando, a sua advocacia. Então, vamos começar? No primeiro pilar, a gente está falando do emocional, da inteligência emocional. Eu, como especialista da área, trabalho com a autoliderança.
Na autoliderança, a gente percebe que é você trazer à consciência aquele sentimento, pensamento que está te limitando, te sabotando ou te fazendo seguir, e aí você trabalhar com ele de maneira tal que possa, sim, mudar ou seu estado de ânimo ou aumentar, alavancar os resultados que você tem. Eu falo isso porque quando a gente fala em inteligência emocional, quando a gente fala em emoções, em como você está pessoalmente, geralmente isso remete ao doutor uma coisa negativa, mas nem sempre é. Todos nós passamos por altos e baixos, né? Picos e vales, a gente fala dentro da administração. Em altos e baixos, com certeza, a gente sempre tem um dia muito bom, um dia médio, um dia ruim. Então, quando a gente fala em inteligência emocional, eu quero também que o doutor e a doutora se atenha às euforias do seu dia a dia. Porque quando nós estamos muito bem, obrigada, geralmente nós ficamos num platô. Esse platô, e platô significa isso, né? Essa estagnação, esse platô, se ele não for bem gerido, ele vai manter o doutor e a doutora naquela advocacia comum, que não é mais cabível no ano de 2021. Então, agora em 2021, o que a gente precisa? Desenvolver a advocacia 5.0, que é aquela advocacia na qual há a integração do profissional técnico, do pessoal e da gestão. A gente vai fazer essa integração, essa comunhão, né? Para que a gente tenha o resultado que nós estamos almejando. A proposta, então, é, toda vez que a gente fala em autoliderança, é trazer a consciência, o seu sentimento, pensamento, pensamento gera sentimento, que gera atitude. Então, se você está num momento de muita alegria, de muita êxtase, goze, aproveite desse momento de muita alegria, de muito êxtase, mas observe o que você pode replicar para se manter neste momento de êxtase e euforia. Entende? Então, toda vez que você tiver a possibilidade de identificar sentimentos, identifique, porque assim vai ter mais resultados. Vamos agora pensar como que a minha inteligência emocional está desenvolvida. Eu tenho agora um líder, um sócio, e esse sócio está indo ao contrário do que a gente tinha conversado inicialmente. Ele está levando a nossa sociedade, eu posso dizer até que afundando a nossa sociedade. Se eu estiver bem resolvida em relação à minha inteligência emocional, em relação à minha autoliderança, eu vou conseguir ter essa conversa difícil. Eu vou conseguir, pontualmente falando, sentar com esse meu sócio e explicar para ele, falar, olha, não gostei dessa atitude e o que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar ou do que você está sentindo falta? Eu não vou postergar, eu não vou fugir daquela conversa que precisa ser feita. Muitas das relações humanas se dissipam por maus entendidos ou por suposições. Eu achei que ela estava de olho virado para mim. Então aí o que acontece? Eu viro a cara para ela também. Era só eu ter perguntado. E às vezes ela só estava sem óculos e aí ela teve que forçar a vista. Parecia braveza, mas era só tentando enxergar. Então veja, quando estiver com o seu sócio, um colaborador, e precisar acertar, precisar de assertividade, assertividade é isso, é ser pontual. Precisar de assertividade com o seu colaborador, nunca se esqueça da necessidade de sentar e conversar. A conversa vai ser difícil mesmo, mas ela vai se tornar insustentável se você postergar. A conversa vai ser difícil, ponto, mas ela fica insustentável se você postergar. Se eu conversar com meu sócio hoje, a gente vai se estranhar, porque a gente não está acostumado a ter esse tipo de conversa. Essa conversa realmente é difícil, então a gente vai se estranhar, a gente não vai conseguir falar, mas daqui a um tempo ele vai voltar e a gente vai continuar com a sociedade. Agora, por outro lado, se eu deixar para amanhã, amanhã ele já vai ter feito outra coisa que vai ter me deixado irritada. Aí eu deixo para amanhã, depois de amanhã, mais uma coisa. Quando eu for ver, a explosão acontece, que é a famosa panela de pressão.
Você tem que deixar no ponto certo para que ela cozinhe o alimento. Caso contrário, ela explode tudo. Então, a mesma coisa nas relações humanas. Quando a gente fala de autoliderança e inteligência emocional, é justamente isso: reconhecer a sua humanidade, vulnerabilidade, dúvidas, inseguranças, receios, acolher esses sentimentos, porque eles são humanos, legítimos e reais. E aí, depois que acolheu, passou a tempestade, começar a buscar soluções. Uma dica de coaching, né, que a gente pode fazer é mudar o tipo de perguntas. Ao invés de perguntar por que você fez isso comigo, pergunte o que a gente pode fazer daqui para frente. Essa troca, essa substituição simples de pergunta muda a sua relação, inclusive interna. Quando estiver muito confuso, muito tensa, pensando no que vai fazer, pensando nas dúvidas que tem para sua vida, muda a pergunta: por que que tudo sempre acontece comigo? Por que eu nunca dou certo? Por que eu nunca isso? Por quê? Por quê? Por quê? Não, isso te deixa mais no mesmo da dor. Que o que você vai fazer? O que eu posso fazer com isso que já está feito? Já está feito, Inês está morta, o leite derramou, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso ficar olhando o leite e falar: por que derrubou esse leite? Por que eu sou tão desastrada? Mas por que eu sempre esqueço? Mas por que eu bato aqui? Por que eu falo com as mãos? Não vai mudar, o leite está derramado, ponto. Entende? Eu estou me prolongando nesse ponto porque esse ponto é crucial para o sucesso da sua advocacia. Compreenda que conversas difíceis internas, intrapessoais e externas, interpessoais, elas são necessárias e são fundamentais. Diuturnamente a gente vai ter conversas difíceis, seja conosco mesmos, com as nossas frustrações, dificuldades, assertividades, acertos também, seja com as nossas derrotas e conquistas, seja ela externa, com quem você está se relacionando. Vale para cliente, Fernanda? Vale. Você tem ali um cliente que te manda mensagem 3 horas da manhã. Você tem duas opções. Ou você educa esse cliente e só responde para ele às 10 horas da manhã do dia seguinte, e aí ele vai entender, toda vez que ele te manda mensagem às 3, você respira, faz o oponopono e manda mensagem para ele às 10. Você está educando o seu cliente. Ou então você é mais pontual, mais assertivo. Olha, não me manda mensagem às 3 porque eu não estou disponível às 3. Às 3 a advogada dorme. Entende? Então, conversas difíceis são necessárias, não fuja delas. O segundo pilar, então, é da o pilar técnico. Então, reconheça que se faz necessário que você estude todos os dias. Fernanda, mas eu posso estudar só de segunda a sexta? Não. Doutora, é todo dia. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente faz todo dia, mais aprimorada fica a nossa arte. Eu preciso estudar 10 horas todo dia, 4 horas todo dia? Não. Mas cria uma rotina. Existe um livro chama Mini Hábitos e ele ensina isso. Eu recomendo que o senhor leia. Mini Hábitos. Leia todos os dias por 20 minutos. Leia todos os dias 2 páginas. Leia todos os dias 10 minutos. Por quê? Porque o seu cérebro vai ficar educado a fazer aquele tipo de atividade todos os dias. Fernanda, mas eu posso falhar um dia ou outro? Lógico que pode, é humano, humano falha, não tem problema. A questão é, retome imediatamente no dia seguinte. Não deixe postergar 2, 3, 4 dias sem fazer a atividade que precisa ser feita. Então, o técnico jurídico, assim que retomarem as audiências presenciais, vá assistir audiências. Chegue antes nos fóruns. Vá assistir, compareça. Converse com colegas sobre teses, pensamentos, ideias. Assista lives, palestras aqui no Cultura e Eventos mesmo. Tem um monte de palestras das mais variadas situações. Aumente o seu repertório, doutor. O direito, ele é uma ciência, ele não é engessado em si, ele não acaba em si. É uma ciência humana.
Portanto, ele está em constante evolução e mutação. Nós estamos passando do momento pós-pandêmico, né? Passando do momento pandêmico, no qual a gente precisa rever todos os conceitos jurídicos existentes. Aquele advogado que não fazia acordo, hoje ele está sendo obrigado a rever os conceitos. Por que eu não fazia acordo? Se acordo é ganha-ganha, um perde, um ganha, um perde, um ganha, ganha um pouquinho, ganha, né? Eu ganho um pouquinho, você ganha um pouquinho, eu perco um pouquinho, você perde um pouquinho. É cessão de direitos. Por que eu não vou fazer acordo? Não tem sentido. Então, rever os seus conceitos é fundamental para que você aprimore, traga repertório para a sua vida. Estudar, então, se faz elementar para a sua advocacia. Assim, você vai trazer repertório, vai trazer formas de trabalho, vai trazer maneiras de articular e assim por diante. Eu confio que você vai seguir essas orientações, até porque é para o seu bem. É que nem canja de galinha, não faz mal, entende? Se não fizer bem, mal não faz. Então tome. Faça essas atividades. Procure estudar um pouco de cada dia, um pouco por dia. Criando essa rotina, você vai estar sempre atualizado. Leia jurisprudências, leiam os precedentes. Agora tem a jurimetria. Vai pesquisar o que é a jurimetria e o quanto ela impacta oficialmente no nosso judiciário. Tem que saber disso. Tem que saber. A gente está aí com um processo de mutação e evolução muito grande. A pandemia transformou todas as relações humanas, então a gente precisa rever esses conceitos, ok? Então, nós vimos o pilar pessoal, que é do próprio advogado, da própria advogada, e nós vimos o pilar técnico jurídico, o seu saber jurídico. Estude a tese, peça para o seu colega ler as suas peças. Às vezes a gente fica tão encantado com nossas peças que a gente não consegue ter aquele senso crítico necessário para saber se o objeto de pedir está correto, para saber se a causa de pedir está correta, se o objeto está escrito corretamente, se o pedido, né, foi feito corretamente. O ônus da prova, a gente vai para a audiência, não sabe nem de quem é o ônus da prova, aí a gente quer falar, né? Porque a gente tem muita prova, a gente quer falar, atropela o procedimento, né, regimental. Dessa forma, o doutor pode perder uma causa por ansiedade, por saber demais daquela causa, sendo que era apenas para ele ler e conhecer daquela causa com profundidade, mas sabendo que há momentos para falar e há momentos para calar. Entende, doutor? Entende, doutora? Há momentos em que é oportuno falar e a gente tem que ir lá e jogar todas as nossas teses e cartas na mesa. Há momentos em que o oportuno é silenciar e deixar as cartas na manga. Então, num processo, a gente precisa saber o momento oportuno de usar as provas cabíveis no momento certo. Analise isso, passe para um colega sempre revisar os seus conhecimentos. Cuidado com o colega com o qual você vai confiar, no qual você vai confiar, mas passe para os colegas fazerem uma análise das suas peças. Assim, você vai fortalecendo a parceria com esse colega e, ao mesmo tempo, vai fortalecendo o seu conhecimento técnico jurídico. Trocar uma ideia nunca é demais. Agora a gente vai falar sobre o terceiro pilar. E o terceiro pilar é sobre a gestão estratégica da sua advocacia. Quando pensamos em gestão estratégica da nossa advocacia, a gente tem que pensar o seguinte: Fernanda, eu advogo solo, a minha advocacia é unipessoal. Não tem problema. Gestão estratégica da sua advocacia unipessoal. O que você tem que fazer? Qual horário eu vou fazer as diligências? Qual horário eu vou fazer o atendimento ao cliente? Qual a forma de cobrança que o meu escritório vai utilizar? Qual o tipo de investimento que eu vou fazer mensal no meu escritório para fazer com que eu tenha a prospecção de clientes melhore todos os meses? Que estratégias eu vou usar para fazer a prospecção de clientes com eficácia e dentro da ética da advocacia? Veja, criar rotinas. Esse é o ponto. Crie rotinas dentro do seu escritório, ainda que seja uma pessoa só. E por que é uma pessoa só?
Justamente pela dificuldade que a gente tem, aí eu volto para o primeiro pilar, a dificuldade que a gente tem na nossa autoliderança. A gente não sabe gerir o nosso tempo. A gente não sabe gerir as nossas demandas pessoais. Agora, no home office, por exemplo, muitos advogados não sabem nem como trabalhar. Por quê? Porque ele acorda, não lava o rosto, fica de pijama porque ele está em home office. Ninguém vai visitá-lo. Mas isso traz para o cérebro uma incongruência, doutor. O mindset, o nosso cérebro, nossa mentalidade, eles trabalham com congruência. Então, quanto mais você deixar claro o que deseja para o seu cérebro, mais fácil ele entende e te atende. Então, quando você passa o dia inteiro de pijama, o seu cérebro entende que você está de folga ou cansado. E aí, sabe o que acontece? Você fica mais cansado, você fica mais mole. Então, qual é a sugestão? Acorda, levanta, toma banho, lava o rosto, se arruma para trabalhar. Não precisa se arrumar de novela, por salto alto, sabe? Por terninho, não. Mas tira o pijama, entende? Um ato só já muda toda a sua comunicação interna, tá? Então, tirou o pijama, começou a olhar, a enxergar, fazer um parênteses. Falei agora de tirar o pijama e aí eu vou fazer um alerta. Se o doutor ou a doutora usa a soneca, né, para acordar, muito cuidado. Por quê? Porque quando a gente usa o soneca, a gente está mandando a mensagem para o cérebro que ainda não é hora de levantar, que nós ainda não estamos prontos. Então o cérebro vê que tem o soneca, ele desperta, ele fala: ah, não, tá bom, vai, descansa. Ele manda conectores, né, químicos cerebrais para o corpo inteiro para você se sentir mais cansado. Percebe se quando você desperta e já levanta, o seu ânimo já não melhora. Fernanda, mas eu fico meia hora lá deixando o cérebro chegar, né? Deixando a alma voltar para o corpo. Eu sei que existe essa máxima, mas pode perceber o delay entre você levantar e já ir para a vida e já ficar ativo, ele é menor quando você acorda e levanta do que quando você acorda, põe soneca, depois põe mais soneca, depois põe mais soneca, mais soneca, mais soneca. Então, por favor, por mim e por você, quando for acordar, deixa o primeiro relógio e já acorda com esse primeiro. Coloca o relógio longe da sua cama e quando for acordar, aquele despertar, já levanta, agradece e vai lá, desconecta, né? Desliga e vai fazer o que tem que fazer. Vai ser fácil? Lógico que não, não é fácil, mas é simples. Não precisa ser fácil, basta ser possível. Ok? Então, é possível. Não foi fácil passar na UAB e você está aqui? Entendeu? Não foi fácil conseguir o primeiro cliente, você está aí com cliente, com carteira de clientes? Então, não é fácil, mas é possível, é simples. Aceita isso e trabalha em você, a autoliderança de fazer isso funcionar, ok? Gente, olha só. Voltando para a gestão estratégica, a gestão financeira. A advocacia não é caixa eletrônico. Então, muito peca o advogado, a advogada que recebe honorário aqui e gasta aqui. Fernanda, mas o dinheiro é meu, ok, mas só que a advocacia, lembra que minha primeira fala foi: a advocacia é um negócio e, como tal, a gente precisa gerir. Então, se entra um dinheiro hoje no caixa da padaria, o que a padaria faz? Ela faz as contas daquele dinheiro, ela guarda aquele dinheiro e aí, guardando aquele dinheiro, ela leva aquele dinheiro até o final. No final, a pessoa vai trabalhar com aquele dinheiro, ela vai vender, como é que se diz? Ela vai pagar os gerentes, todo mundo ali da padaria, pagar os custos, as contas fixas, e depois, no final, ela vai reinvestir na própria padaria e o que sobrar, ela vai dividir os lucros. Na advocacia é a mesma coisa. Entrou o dinheiro? Tem que fazer o fluxo de caixa, doutor.
Tem que fazer a contabilidade do seu dinheiro, pagar a quem de direito as suas contas, despesas fixas, e aí depois que pagou as contas, despesas fixas e assim por diante, você vai levar aquele dinheiro para a divisão de lucros. Mas isso é só no final. Trate a sua advocacia como um negócio e você vai prosperar junto à sua profissão, porque a sua profissão é o seu ganha-pão. Quanto mais desperto o doutor ou a doutora estiverem para isso, melhores resultados vai obter. Tudo bem? Bom, espero que tenham gostado. Essa palestra, apesar de ser pequena, ela tem muito conteúdo, conteúdo bem aprofundado. Assista quantas vezes sentir que seja necessário, porque realmente a gente precisa profissionalizar a nossa gestão de negócios dentro da nossa advocacia. O futuro da advocacia está em a gente desvendar e trabalhar a advocacia profissionalmente. Muito obrigada, espero que tenham gostado. E até a próxima, né? Como eu sempre falo, reverbera comigo. Quem quiser me seguir é Fernanda Ferreira Advogada, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram também. Eu aguardo vocês. Muito obrigada a todos, obrigada e até a próxima. Perguntas também podem ser feitas que eu vou respondendo conforme eu for recebendo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Reverbera comigo. Tchau!